Hoje é dia 22 de outubro de 2021. Esta é uma entrevista concedida por Ana Paula Fernandes de Lima, psicóloga, para as pesquisadoras Regina Xavier e Letícia Fernandes, do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na mesma universidade. Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense, em especial de estudantes da URGS com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar a interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembramos que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período da pandemia. Frente ao exposto, vou fazer algumas perguntas. Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Concordo. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Concordo. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Concordo. Ok, muito obrigada. Bom, então, Letícia, eu acho que a gente pode começar. Eu vou fazer a primeira questão e depois a Letícia vai alternando comigo. A primeira questão mais geral que a gente queria te fazer, Ana, é sobre o que mudou na tua vida, na tua rotina, desde a primeira entrevista que a gente fez em setembro de 2020. Né? Queria que você falasse um pouco como é que você sente essas mudanças. Deixa eu só respirar para pensar um pouquinho, que aconteceu tanta coisa. Olha, a Letícia fez também algumas outras questões menores dentro desse tema. Se te ajudar, né, a pensar um pouco sobre essa questão, eu passo para a Letícia. Letícia pode também te ajudar nesse sentido. Não, é que eu fiquei pensando... Oi, pode falar. Não, pode falar. É que eu fiquei pensando antes ou depois que o meu esposo teve Covid, da entrevista, mas falou em setembro, então foi depois. Então eu experimentei o Covid, quer dizer, ele teve, não, eu também tive, né, mas os sintomas foram muito, assim, muito brandos, ele chegou a ficar hospitalizado, então eu pude experimentar aquilo que estava se ouvindo, de fato, a angústia, né, de estar longe, o medo da morte, mais concretamente, né? A ansiedade com tudo isso, enfim, tudo que envolve essa doença eu pude experimentar um pouquinho. Graças a Deus ele se recuperou, né? Hoje já está bem. Fica algumas sequelas da doença que com o tempo a gente foi descobrindo, a gente está ainda descobrindo como ela age, algumas coisas, né? Mas mudou o sentido, talvez eu acho que o mais profundo é de procurar aproveitar o dia, aproveitar as oportunidades de uma forma mais intensa e ser grata por tudo que acontece. Porque não tem como a gente não rever algumas posições na vida quando a gente está para perder alguém, né? Eu tive, como os sintomas foram muito brandos, eu não cheguei a ficar com medo, né?
Eu tinha medo é que se eu contaminasse alguém, esse era o meu medo. Não, né, chegar perto, assim, uma sensação meio que eu tô suja, não posso chegar perto de ninguém. Mesmo depois que passou, a gente fica com uma sensação, tá tudo bem mesmo? Será que eu posso andar na rua? É uma coisa muito louca. Mas aproveitar mais esses pequenos momentos, assim, a gente, né, ainda conversa sobre isso, de poder aproveitar o que a gente pode fazer. A gente deixa às vezes tudo muito, não, mas é para futuro, depois a gente vai conseguir. E o futuro é o hoje, na verdade, assim. Então a gente está podendo viver um pouco mais isso, assim, procurar resolver as coisas mais rápido, no sentido não vamos deixar postergar as coisas que são complicadas e vamos viver, procurar viver bem e ser grato por estar vivendo. Tu havia falado na última entrevista que teu marido ele era técnico de enfermagem, né? Esse Isso. processo do contágio se deu no hospital que ele trabalhava? Como é que foi isso, assim? Como é que atingiu a tua família? Nós chegamos a um consenso que a gente não tem como saber. Claro que quem estava trabalhando fora era ele. E quem é socorrista é ele. Quem lida com pacientes com Covid era ele, né? Mas também foi tu que passou. É penalizar a pessoa por algo que não foi, né, que ela não procurou. Afinal de contas, há os protocolos, mas a gente sabe que por mais que tu seguisse todos os protocolos, tu não está 100% bloqueada, né? Então, provavelmente tenha sido, porque nós não estávamos tendo, né, assim, ele que saía mais. Eu até já tinha voltado a trabalhar, mas muito reduzido também, né? Então, talvez ele tinha mais probabilidade de estar, estava no meio, né? Está no meio disso, né? Trabalhando ainda. É importante perceber, né, Ana, que na verdade não tem como você culpabilizar a vítima, né? Principalmente nesse Exatamente. caso que ele é socorrista, né? Então ele Uhum. está mais exposto do que qualquer outro. Então deve ser uma sensação realmente difícil de você lidar, né? Porque você tem esses dois lados. Mas que bom que vocês puderam, né, lidar com isso com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Eu parabenizo vocês por ter essa clareza e ter, né, as ferramentas emocionais para lidar com isso, né? Uhum. É, porque é um sofrimento para eles, né? Então eu acompanhava o sofrimento dele e os relatos, né, da conversa com os colegas e a perda de colegas, né? Então, tu tá saindo para fazer um benefício para alguém, porque eu acredito que é porque tu é vocacionado, né? Nesse momento realmente permaneceu quem tem a vocação mas tu tá expondo a ti e a tua família ao mesmo tempo. Então a gente conversava sobre isso, mas o importante é ele estar fazendo aquilo que ele sabia fazer, do modo que ele sabe fazer, estar contribuindo de algum modo, né? Porque aí eu digo para ele, eu gostaria de ser atendida por ti. Quer dizer, não quero ser, mas eu gostaria de ser Se atendida puder por ti. escolher, né? É, eu digo para ele, não quero andar de ambulância contigo, mas pelo trato, porque eu sei do profissional que tu é, né? Então a gente mede tudo isso e valoriza, né? A gente valoriza um médico que fica de plantão, esses profissionais que passam, né? Porque a gente só lembra quando precisa, na verdade. É, realmente. E Ana, ele estava assim, então, trabalhando externamente, porque ele estava nesse trabalho de socorrista, e você estava em casa, você fez trabalho remoto. Você continuou no Isso. remoto e aos pouquinhos você foi passando para o presencial. Fui migrando aos poucos para o presencial. E como é que isso muda frente à conjuntura, né, do risco que o teu marido estava passando, o risco da Covid e esse trabalho híbrido, né, como é que vocês fizeram dentro dessa conjuntura a organização das suas rotinas, da relação com os filhos, da relação com o trabalho? Uhum. Ah, quando eu voltei, eu voltei, né?
claro, usando também protocolos, com cuidado, tentando organizar a minha agenda de que eu não precisasse estar me deslocando muito, né? Com tempo hábil entre um atendimento ou outro, mas que eu não precisasse estar me deslocando até o consultório muitas vezes. E aqueles que permaneceram online, continuamos online, mudou a rotina, porque eu atendendo aí em casa, mudou um pouquinho. Agora eu estou indo para o meu trabalho, fechava a porta. Eu sei como é. Né? Então, não me chamem, agora tá, e se a gente quiser sair, manda mensagem, deixa um bilhete e se precisar ir no mercado alguma coisa, mas não me chama, não me pergunta nada, que agora eu não posso. E são adultos, né? Mas foi tranquilo, claro que eu digo cansativo, porque tu sai de um cômodo da tua casa e vai para o outro. Isso é cansativo, assim. E a falta do grupo, a falta de estar conversando com os colegas. A gente também se via só online, então a gente sentiu falta. Eu me lembro que as primeiras vezes que a gente começou a se ver, era uma sensação muito estranha, porque a gente se olhava, oi, tudo bom? E onde eu boto a mão? Então, porque a vontade era de dar um abraço, né? Mas foi bem interessante também esse processo, assim. A volta, quando eu comecei também estar caminhando na cidade, olhar a cidade como estava, foi meio assustadora, porque poucas pessoas, assim, aos poucos foi retomando mais, né? E quando retomou também um susto, nossa, como está movimentado, será que pode? Né? E a máscara, e estão com máscara, e tu olha, enfim, vou sair, às vezes senti um ventinho a mais, estava na frente assim de casa, disse, não, peraí, mas é a máscara, não pode, não. Então, são várias coisinhas assim que a gente foi se habituando. Hoje ainda, né? Eu estava pensando, hoje eu estava muito quente, eu fiz um percurso e eu louca para baixar a máscara, soando assim, né? Aí eu fiz assim, daqui a pouco eu olhei, não, mas não pode. E não tinha ninguém perto de mim, mas ficou, né, aquela sensação de desconforto de tu tirar em público a máscara. E assim a gente foi se adaptando, foi fácil nesse sentido, assim, não foi difícil, né? Então ele chegava também, né, ia para o banho e te confesso que inicialmente, assim, às vezes ficava mais preocupada, porque quando ele dizia, hoje eu passei muito calor, porque ele estava com Tyvek, né? E querendo ou não querendo, tu associa, ele está usando, claro, era um protocolo, era todos os atendimentos em determinados momentos, mas tu sabia que ele talvez tivesse contato com alguém assim, né? E isso perturbava ele no sentido, ele sentiu muito isolamento no hospital, que a gente, né, não. Ainda, graças a Deus, a gente conseguia se ver online, quando ele estava um pouquinho melhor, assim, às vezes ele fazia uma chamada de vídeo, mas lá no hospital, ninguém chega perto, é todo um protocolo, outros profissionais de saúde, às vezes ele queria apenas que alguém tocasse, e nem com luva ninguém tocava, né? Então, ele se sentiu, e ele é uma pessoa muito afetiva, né, de tocar, descendência italiana, então é mão gesticulando e gosta de tocar nas pessoas. E ele sentiu muito isso. Então, isso vinha muito forte na lembrança dele também, né? Mas a gente foi se adaptando, foi conversando, foi ultrapassando esses resquícios, né? Algumas coisas, algumas dores que ficaram, né? Que depois a gente vai descobrindo que os pacientes de Covid às vezes ficam com algumas dores nos músculos, nas pernas, algumas coisas que depois, não, mas isso é da Covid que ainda são, né? Que ficou, assim, a questão pulmonar, ele teve 70% do pulmão comprometido, né? Foi bastante, então, mas graças a Deus, assim, foi por pouco que ele não foi entubado, não chegou a esse ponto. Numa sexta, os médicos estavam decidindo, mas no sábado ele teve a melhora e não foi necessário, né? Então, mas foi uma adaptação aos poucos depois desse retorno também. Hoje ainda, né, eu fico pensando, será que a gente esqueceu de tudo isso?
Eu fui olhar uma série e a série estava retratando um hospital e as pessoas com Covid. E aí eu olhei, nossa, isso aí é realidade, não é a série, né? Não é uma coisa que foi criada, uma coisa distante. E o quanto ainda nós Vivemos esquecemos, isso. então isso fica ainda, a gente fica pensando, né? Como está retomando as coisas de uma forma muito mais intensa, ainda mais com o verão agora, isso cria uma preocupação também, né? Porque a gente sabe que não, a vacina não nos deixa totalmente imunes, por mais que seja um número bastante reduzido perto do que foi que estejam morrendo ainda, é gente, tem nome, né? Tem família e morre por causa dessa doença. E quando é que foi? A Letícia congelou? Congelou. Ver se ela volta. Estão me ouvindo? Ainda Agora volta um sim. pouquinho, Letícia, agora estamos. Não, eu ia perguntar para a Ana quando que aconteceu isso da internação, porque a tua entrevista foi em setembro de 2020, né? E quando é que Isso, aconteceu tudo isso? novembro. Logo depois. Uhum. E desde lá, como é que foi para ti, assim? Tu estava em casa com os teus filhos? Como é que aconteceu? Os meninos Isso. reagiram Ah, com sim. força? Eu já tinha voltado a trabalhar, eu já estava, né? Aí, claro, nós todos fizemos o nosso isolamento, e aí eu fiz um pouco mais ainda, como eu disse, eu fiquei apreensiva de voltar, né? E mas foi um momento de que nós nos unimos bastante, assim, né? A espiritualidade é uma coisa muito importante, então nós temos a nossa fé e isso nos ajudou nesse momento a nos fortalecer. Então, através das nossas orações, a gente se uniu e conversava sobre isso, né? Um conversava com o outro. Claro, como mãe, eu queria passar que eu era mais forte, a super poderosa. Né? Então, quando tinha aqueles momentos que a gente fica realmente mais apreensiva, o momento de chorar, eu me recolhia, mas procurava estar com eles e eles estavam bem, né? Então, vamos manter, vamos cuidar, porque é isso que teu pai faria se estivesse conosco, né? E sempre vamos conversar com o pai, manda uma mensagem para o pai. Ele não pode estar falando sempre, mas olhar ali e ler alguma coisa ele pode. Então, é o que a gente fazia, assim. Mas foi a alegria, foi quando eu recebi o telefonema que ele estava sendo liberado, né? Aí eu comecei Isso a gritar, a chorar, daí eles vieram apavorados, né? Afinal de contas, o que ela está gritando? E aí eu olhava e não sabia, né? Até processar todas as informações e fomos todos juntos buscar ele, assim, e foi realmente olha, eu acho que nem um prêmio, nem se equivale à emoção que foi poder ver ele entrando no carro de novo, né? Então nossa, foi muito bom. E Ana, nesse período, como é que foi a vivência dessa espiritualidade em relação também ao outros familiares, outra vizinhança, ou amigo? Você chegou a fazer correntes de oração? Você teve mais solidariedade? Ou Uhum. foi uma coisa mais introspectiva? Como é que foi durante esse período a relação com as suas relações sociais com amigos, com familiares? Ai, às vezes eu queria desligar o WhatsApp, porque realmente a gente teve bastante suporte, né? Então as pessoas mandavam mensagem, me ligavam, como a gente estava em isolamento, o que tu está precisando? Teve amiga que fez delicadezas, vou largar no teu portão, vou buzinar e tu pega ali. Então, a gente se sentiu muito amado, né? Da igreja oravam por nós, mandavam mensagens. Então, foi um momento assim de acolhimento, né? A família. Então, começava de manhã cedo, eu já sabia mais ou menos tal hora é a hora de alguém me mandar mensagens. Eu às vezes não tinha notícias dele, né? Porque ele também tinha que descansar, ele não podia estar. O hospital fez uma ligação, Uhum. que, né, é o que eles têm que fazer, mas era
mais para o meio da manhã, que ele tentava descansar ao máximo, e à noite o hospital não é um lugar quieto, né? Então, ele também estava, à noite eles iam, faziam alguns exames, então ele tentava, meio da manhã, ó, tô aqui, então às vezes falava 2 vezes ao dia, e mais a família cedo já começava, tem notícias? Como é que tá? O que está acontecendo? Né? E a notícia não muda de um dia para o outro tão instantaneamente, né? Então, também eu ficava apreensiva nisso, assim, porque querendo ou não querendo, ele tem uma mãe, ele tem irmãos, eu também tinha que, ao mesmo tempo, eles me consolavam, mas eu também tinha que ser forte e dar a esperança, né? Não, ele está bem, ele está sendo cuidado, e de fato, ele estava sendo cuidado, né? Mas é muito mais do que um cuidado, a gente sabe, né? A medicina, ele estava sendo bem cuidado, foi bem cuidado o processo todo. Mas tem coisas que vão além da medicina. Mas a fé então serviu para isso, assim. Então, quando eu ficava mais ansiosa, mais eu ia orar, eu ia falar com Deus, eu ia dizer, olha, tá difícil, tá complicado, chorava. Depois recobrava, né? Então voltava às minhas atividades. E foi uma experiência que me também abre os olhos quanto é importante a gente fazer para o outro, né? Que realmente estar no lugar do outro. É só nesses momentos a gente diz, não, eu entendo. Até então eu não entendia. Hoje, quando alguém me fala alguma coisa, claro, cada experiência é única, mas eu sei o que eu passei e foi muito forte. Então, eu posso ter esse olhar. E a importância da gente ter esse olhar, né? Para outra pessoa, assim, ser esse apoio. Eu tô aqui. E o teu marido agora, ele tá bem? Como é que, além dessas sequelas físicas, assim, como é que ele tá? Tá bem, tá nativa, né? Já voltou a trabalhar, já? Já. Acho que ele voltou em fevereiro, né? Ficou um tempo, porque até recobrar totalmente a capacidade, né, pulmonar demorou um pouquinho, mas ele tá bem. Fica essas pequenas sequelas, como eu disse, né? Algumas dores nas pernas que alguns pacientes têm referido, né? Na troca de temperatura dá uma sensação, sente um pouquinho mais assim, mas ele tá bem. Ana, além dessas sequelas físicas que você menciona, eu imagino que haja também algumas sequelas emocionais, né? Uhum. Essa questão do isolamento foi uma coisa muito forte. A questão de poder aproveitar, de estar junto com a família, porque também esses profissionais trabalham em plantão, né? Então, não existe um final de semana, não existe. É o dia que eu tenho folga. Então, que aquele dia seja bem aproveitado. Então, e cada vez mais tem, né? Às vezes eles dizem, eu tô cansado sim, mas eu não vou deixar de sair com vocês. Né? Não penso que eu quero descansar, eu quero primeiro sair com vocês, daí eu vou descansar. Então ele isso mudou bastante. Ele já era assim, porque ele é bem elétrico, tem muita energia, né? Mas é mais intenso isso, assim. Vamos estar juntos, vamos fazer de tudo para estar junto, vamos comemorar, vamos celebrar que um dos meus meninos agora está servindo, né? Então ele está no quartel. Aí meu marido fez aniversário. Ele não estava na semana, ele não pôde vir para casa. Então levou mais de uma semana, ó, quase 10 dias, para que os 4 estivessem reunidos. Daí ele disse, agora sim, agora eu estou comemorando o meu aniversário. Né? Que foi a primeira vez Uhum. que esse ano foi um ano diferente, que um está mais longe, né? E é o E, ano que ele renasceu, né, Ana? e é o ano que ele renasceu. Então É um foi aniversário bem. especial, né? Exatamente. Então ele, não, agora sim, agora eu tô comemorando. Demorou para comemorar, foi tantas comemorações, ele disse, mas agora sim, agora. E olha, ele fazia dias depois, mas que fez sentido, né, de a gente estar junto, celebrando. Então, e a gente gosta, ele é muito festeiro, né, ele gosta de comemorar, ele, né, como italiano que eu disse, gosta de marcar com comida, gosta de risada. Então, isso é muito importante para ele, para esquecer esses momentos, assim, mas ficou marcado, essa coisa da pessoa não se aproximar muito, isso judiou muito dele, assim, né, ele se sentiu, acho que foi a primeira vez que ele se sentiu isolado, a solidão de fato,
né? Porque ele estava com uma pessoa ali que estava em situação pior que ele. Um chegou a ser entubado, não se sabe o que aconteceu depois, mas eram os profissionais, e alguns profissionais também tinham medo de chegar, muito mais medo, olhavam só da porta. Então, e ele, como trabalha nisso também, hoje modificou porque ele sabe a importância do ouvir, né, de estar ali, eu estou contigo, né? Então, até eu acredito que até na forma como ele atende hoje modificou também, né? Porque ele sabe o que aquela pessoa, e às vezes a pessoa está precisando falar, né? Não é medicação, não é verificação de temperatura, é falar um pouquinho só. É o acolhimento, né, Ana? É, que Você que é é psicóloga, você sabe, né, como isso é importante. muito importante, porque o medo da morte, né? É muito pesado e a gente não foi feito para morrer. Eu sempre digo, a gente tem uma centelha, né, de viver, de eternidade, e quando isso fica concreto, porque elas fica concreto com o Covid, com tudo que a gente viu, a gente sabe que daqui a pouco pode ter um ataque cardíaco, enfim, mas ficou concreto dessa vez, né? Então esse fantasma tem um nome, tem uma forma invisível que a gente não sabia onde estava, mas que ele estava em todos os lugares, né, do mundo da mesma intensidade. Então, é muito importante, sim, nossa, muito importante. Ana, tu tinha falado sobre essa rede de solidariedade da igreja, de amigos, familiares, e após a volta do teu marido para casa, após essa normalização da situação, digamos assim, como é que estão as tuas amizades? Como é que vocês se aproximaram? Isso fez você se aproximar? Como é que aconteceu? Uhum. Continuam. Me lembro que logo da primeira vez que ele viu alguns, assim, eu fiquei bem receosa, que passou, né, um tempo até ele sair, e aí eu fiquei meio receosa, porque ele é aquele que chega, e aí, cara, e abraça, e ele estava com isso dessa solidão. Daí um amigo em especial veio e olhou para ele e disse assim: eu passei álcool gel e eu vou te abraçar. E aquilo assim emocionou, né? Ele disse que era tudo que ele precisava disso, assim, né? Não, porque eu tinha medo das pessoas, da reação das pessoas. Porque nesse meio tempo também, eu vi pessoas que falaram perto de nós assim: tá, mas eles não estão passando mais nada, né? E é ruim, porque, claro, eu não estava mais, já tinha tido, né? Não estava, e não estaria perto da pessoa. E a pessoa assim, mas eles não estão passando mais, né? E aí volta aquela sensação, nossa, tô suja, né? Tô com lepra, não pode chegar perto. É Então, estigmatizante, né? é muito assim. E até para ele como profissional também, antes de ter, algumas pessoas chegavam, tá, e tu não tá com aquela coisa? Ah, né? Algumas pessoas que falavam assim, sabiam da profissão, e tá, mas tu não tá com aquilo? E eu ouvi aquilo, e ele leva na brincadeira, assim, mas vai ficando, né? E é a pessoa que que tu vai te chamar quando precisar, né? É. Porque mesmo nesse processo, nós depois é bem bacana que servimos de amparo, de indicação para outras pessoas, né? Depois eu tive na família pessoas com caso também e estavam longe, aí por telefone eu comecei, tá, fizeram tal exame, tu procurou, tu foi? Não, mas esse médico é o de confiança. Eu digo, tá, mas ele não é um pneumologista, por favor. E aí quando essa pessoa até em especial foi, depois ela me agradeceu, nossa, se tu não tivesse dito, eu não teria ido, não teria visto, a gravidade não tinha sido tratada de forma adequada, né? Então, foi interessante que tu passa por uma experiência dessa para depois também estar mais habilitada para ajudar, aí tanto emocionalmente quanto de conhecimento, né? Então, nada é em vão também. A gente não quer passar, mas vamos fazer dessa passagem algo produtivo.
Que bom que você consegue, né, Ana, ver alguma coisa produtiva no sentido de que produz algum bem, né? Porque Uhum, senão a gente fica só com esse estigma, fica só, né, com essa falta de acolhimento, e de repente tem sempre um outro lado, né? Tem sempre alguma produção mais benéfica para ti, para o teu emocional. Eu acho que uhum, isso deve ser. É bom você dizer isso na entrevista, porque eu acho que isso é reconfortante também. É uma maneira da gente enxergar esse processo de uma maneira mais complexa, mais densa. uhum. É importante esse Foi. teu relato. E eu queria aproveitar e te perguntar, assim, teus filhos, né? Vocês são uma família muito religiosa, de que tem um apoio mútuo muito importante. Você também, como psicólogo, acho que você tem um bom entendimento, né, dessas fases de sofrimento, né, que não deve ter sido pequeno. Então, assim, teus filhos que têm idades variadas, você acha que nessa experiência, essas sequelas do Covid impactaram também a eles emocionalmente nesse sentido? Sim, sim. Aham. O mais velho, que nem ele diz, eu sou hipocondríaco, mãe. Então ele ficou muito mais cuidadoso. Ele já estava, né? Mas muito, muito mais mesmo, assim. Então, uma consciência muito grande, né? De ter que se cuidar, de ter que preservar o outro, né? O mais novo, ele é mais calado. O mais velho, ele é mais falante, ele consegue falar mais as emoções abertamente. O mais novo é mais quieto, mas ao mesmo tempo quando a gente recebeu o pai, assim, a gente via o agrado, né? Ele apertar o pai e conversar, porque ele assim, ele gosta muito de conversar com o pai. Eu digo assim, eles cada um tem alguma coisa que conversa, escolhe um, né? Então ele tem muito disso, assim. O mais velho é mais comigo, a gente troca ideias, a gente O mais velho é o começa. Gabriel. É o Gabriel, começa a se questionar, e, enfim. Eu digo, a gente vai fazendo as nossas filosofias, vai filosofando, eu digo para ele. E o mais novo, assim, ele aprende, tem uma personalidade mais parecida com o pai, assim, ele aprende as coisas de olhar, né? Não é tanto de ler, o mais velho também gosta mais de ler, daí já troca. E eu aprendo muito com eles, né? E então acho que isso mexeu com o mais novo também, que era o pai que conversava muito essas coisas, era, né? Vamos junto quando estava em casa, né? Disse, eu tenho que estar no lugar, tu quer ir junto? Vamos lá, vem cá, vem me ajudar. Eles são muito parceiros, assim. Ah, então ele sempre estava junto, eu acho que sentiu bastante nesse sentido, assim, né? O meu parceiro tá lá. Não é fácil, E né? vocês conversaram sobre isso, assim, sobre esse turbilhão de sentimentos que vocês tiveram? Assim, sentar e conversar, não, eu acho que eu aprendi a falar um pouco mais, assim, naturalmente, né? Então, depois que passava, às vezes tinha dias que eu me sentia mais ansiosa, como eu disse, né? Por exemplo, da sexta, de quinta para sexta, de madrugada, eu acho que eu falei com ele. Eu vi que não estava nada bem as coisas, assim. Aquilo ali me deixou. A forma como ele se expressou, o jeito que ele estava falando, né? Fiquei muito preocupada. Foi o dia realmente que eu disse para Deus: Deus, não leva meu marido. Nunca, não sou de muito te pedir as coisas, mas dessa vez eu vou te pedir. Se puder, não leva. Eu não estou preparada, né? A gente conversa assim, não, Importante. né? Não leva meu marido. Eu não sei o que vai ser se tu levar ele agora. Assim, eu tenho muita coisa, ele tem muita coisa para fazer e, por favor. E eu acho que foi determinante que Deus me ouviu. Eu acredito, não acho. Deus me ouviu, sim, porque foi na sexta que ele estava bem ruim. E no sábado, a enfermeira que estava de plantão na sexta, acho que ela saiu na sexta de manhã. E no sábado ela voltou. E aí, quando ela entrou no quarto, ela olhou para ele: Tu tá aí ainda? E ele: Para onde que eu ia, né? E ela disse: Não. Aí ela olhou a gasometria que eles estavam fazendo direto, não tinha mais aonde fazer, né? De tanto
picado que estava. Não, porque ontem quando eu saí daqui já estava praticamente certo que tu seria levado para intubação, né, para UTI. Então, eu acho que Deus, acho não, Deus me ouviu, assim, Deus foi misericordioso. Não que eu seja melhor do que ninguém, porque quando a gente fala isso parece que é injusto, né, porque tantos morreram, mas tá tudo debaixo da mão dele. E aí eu disse para eles depois, né, e aí eu falei das sensações que eu tive, e foi bem interessante, assim. Uma amiga muito querida também, ela me mandou um áudio com uma oração, né? Daí ela não ligou, ela mandou o áudio. Ela disse, olha, eu estava lendo aqui, falou algumas coisas, e se tu quiser, continua ouvindo que eu vou orar por ti. E se tu não quiser, a oração já está feita mesmo. Mas, e eu ouvi, e depois eu soube que também ela tinha feito para ele, né? Então, são essas conexões divinas, né, que eu acredito que não são coincidências na vida, eu não acredito em coincidências, eu acredito em cristocências. Jesus sempre dá um jeito e faz com que a gente se encontre, né? Então nada para mim é acaso. E foi, acho que essas coisas foram muito relevantes nesse momento, assim, ficou muito marcado realmente, muito marcado mesmo, né? E aí veio a melhora dele e depois vou voltar para casa e ele chorando no telefone dizendo, porque foi ele que me ligou, né? Olha, pode vir me buscar, né? E uma coisa que eu não dirijo em Porto Alegre, né? Eu pego, eu vou ali em alguns lugares, né? Mas ele estava ali no Santa Luzia, na Santa Casa, ali no Complexo Santa Casa, e daí ele disse, se tu quiser, tu chama meu irmão, vê se ele tá porque o irmão dele também trabalha, né? Trabalha na saúde, vê se ele tá em casa. Não, não, pode deixar, pode deixar. E eu já saí pensando, como é que eu vou chegar lá? Porque a euforia era tanta que eu não sabia nem caminho mais, Eu imagino. né? E eu disse, eu vou buscar o pai, vocês vão junto. Já estava tudo arrumado. Quando eu vi, já estava todo mundo pronto e disse, vamos lá então. E a ansiedade, o nervosismo, o medo de enfrentar ali o trânsito, ali na volta da Santa Casa, que é bem movimentado, ficou para trás porque eu queria era pegar ele. Eu queria, era eu que tinha que estar ali poder ver isso assim. E foi muito bom assim. E como é que foi esse primeiro abraço? Eu já nem sabia se eu abraçava, porque ele entrou no carro e o que eu faço? E ele, calma, ele dizia para mim, calma, calma. E aí eu olhava para ele, meu Deus, como tu tá? Porque daí também o estranhamento, né, emagreceu muito. Não me lembro agora, mas foi muito, 6, 7 quilos, né, o semblante, assim, Mais mais abatido, imagino. abatido, né? E eu olhava e pegava assim, ele, tá, mas não, aqui não aperta, porque tava aqui foi bastante medicação, aqui tá dolorido, né? Mas é verdade, eu tenho que pegar, eu tenho que ver, assim. Mas foi muito bom, assim. Nossa. E aí já mandando, né? Ele saiu, e coisa boa espalhar boa notícia, né? Não, É nossa, e que muito. boa notícia depois de tanto tempo, né, É. hospitalizado. Não, realmente. Ana, você está me falando sempre assim do acolhimento dos amigos, dessa experiência do hospital, mas assim, como é que vocês enfrentaram o atendimento das autoridades públicas e no hospital? Como é que foi isso? Porque a gente sabe que na pandemia existiu dos dois lados, né? No Uhum, momento de emergência, você tem uma precariedade que é dada pela própria emergência e você tem os problemas que nós já conhecemos. Então, assim, como é uhum, que foi esse atendimento de vocês? Isso aumentou ou não essa aflição? Ou, pelo uhum. contrário, pelo fato dele ser da saúde, foi mais reconfortante? Eu não Foi, sei. foi mais reconfortante porque, assim, como ele trabalha numa empresa de saúde, então ele teve um cuidado a mais do que talvez toda a população, né? Os colegas de trabalho, os médicos com os quais ele faz os plantões, mandavam mensagem, os enfermeiros. Então, quanto a isso, assim, ele foi extremamente cuidado,
né? Quem levou ele para ser internado foi uma equipe aqui da cidade aqui. Foram colegas, são colegas dele, né? Que fico pensando que dificuldade isso, né? É teu colega que tá ali e tu tá ali. Aí eles mexiam, tu fica quieto que tu é paciente hoje. Então nós estamos resolvendo. Porque quando ele foi um momento que tinha reduzido os casos, mas estava começando de novo. Daí até o colega dele olhou para mim e disse: olha, eu não sei para onde ele vai. Então vamos esperar a regulação, liberar o leito. Talvez demore muito, porque o último caso eu fiquei bastante tempo na casa com a pessoa porque não tinha leito. Mas a gente vai ficar aqui o tempo que for necessário. Daí trouxeram oxigênio, isso em casa, né? Trouxeram oxigênio e ficaram, mas graças a Deus, aí eu fiquei com medo dele ir para um hospital muito longe também, né? E aí surgiu, disse, não, vamos te levar para o Pereira Filho, que ele entrou pelo Pereira Filho, né? Então ele ficou ali bastante tempo esperando o leito, enfim, mas já estava cuidado, né? E o que me deixou também nesse momento apreensiva é que eu, como eu estava positivada, eu não podia sair. Quem foi o filho mais velho junto, né? Então ficou aí. A gente quer saber como é que ele ficou, onde é que ficou, e a gente não poder ver, né? Mas ele foi, fez a baixa do pai, tudo, depois voltou. Então, quanto nesse sentido foi muito bem atendido. O que nós usamos no serviço público foi as testagens, os meninos fizeram testagens pelo município, né? Não foi assim difícil, porque logo que ele fez, que ele positivou, então todos nós entramos em quarentena em isolamento, e aí já foi notificado aqui o município, e o município aí ligava toda semana, né, para saber como é que estava, e marcou. Demorou, né, um pouco eles fazerem a testagem. Eu fiz, depois que ele positivou, 2 dias, 3 dias depois eu senti sintoma. Aí eu fui, a médica pediu retorno daqui a 2 dias para a gente ter mais certeza do exame. Aí eu fiz o PCR, positivou, né? Aí, pelo particular, mas os meninos fizeram pelo município. Mas eles daí continuavam ligando, eles ligavam para saber como nós estávamos. Até o dia que nós estávamos indo, foi a última vez que ligaram para nós para saber, né? Às vezes assim um pouco confuso porque já tinha sido dito que ele estava internado, mas mas ele está internado, que às vezes mudava a pessoa. Mas eu fico pensando dentro da realidade, não do que eu ouvi de pessoas próximas, nós fomos muito bem atendidos, sim, né? Porque não dependemos 100% do SUS, infelizmente a gente tem que dizer isso. Porque também não acho que ninguém estava preparado para o que aconteceu, né? Mas nós nesse quesito fomos bem amparados, sim. Assim, tanto a demonstração da rede de colegas dele, né? Foi no dia que eu fui buscar ele veio com... Quem é que mandou essa foto? Uma colega dele achou meu Face, pediu uma foto dele, fizeram imprimiram uma foto, fizeram uma mensagem e levaram lá, né? Deixaram lá para ele. Então, bastante afetivo, né? Foi assim. E daí, quando ele saiu, quando nós saímos do hospital, ele disse, eu só precisava fazer uma coisa. Eu digo, o quê? Precisava passar ali na base, né? E aí ele chegou, e aí eu vi aquele monte de homem vindo de macacão, assim, tudo, e aí, tu tá feliz, assim, né? Tu saiu, que bom, a gente estava preocupado, assim. E isso dá um gás, né, para eles também, assim, nossa. Porque ficavam acompanhando, era mensagem para ele, e aí ele fez isso também, né? Ele disse, eu preciso ir lá ver os guris, que nem ele disse, preciso ver os guris. E foi bem bacana, assim. E Ana, e em relação à política mais ampliada
de saúde do governo federal? Como é que você sente, porque você, né, nesse contraste, eu não sei, com essa coisa desse atendimento mais local? Uhum. Eu tive pacientes que foram utilizar, né? E perdi uma amiga que usou esse serviço também. Eu não posso dizer que ela morreu em decorrência de mau atendimento, mas se ela tivesse sido olhada, talvez ela tivesse uma sobrevida. Porque quando eu falei com ela por telefone, ela disse: não, é só uma gripezinha. Porque na verdade, assim, eu sou pastora auxiliar da minha igreja também, né? Então eu dou esse amparo. E nós estávamos falando, e o filho dela foi servir também, na mesma cidade que o meu, então aquele papo de mãe, uma, né? O dela é o único menino que estava em casa, ainda as filhas já tinham casado. E aí ela, num áudio assim, eu vi que a respiração estava muito difícil. Eu disse: mas o que está acontecendo? Ela disse: não, eu estou com uma gripe, pastora, mas não é nada, vai passar. E aquilo me incomodou e eu insisti que ela procurasse o atendimento. E ela foi e mandaram ela para casa. Se eu não me engano, sem medicação ou com um paracetamol, alguma coisa assim. E aí continuei insistindo, daí as filhas levaram numa cidade próxima aqui e ela já foi internada. Né? E da internação, depois ela foi para outra cidade, conseguir o leito numa UTI, mas ela não conseguiu. Né? E pacientes minhas também, que eu estava atendendo online, ficaram ruins, foram aqui no meu município, o médico sequer olhou. Né? Então, ela e o marido positivaram, e o marido com diabetes. Nossa, estava assim, totalmente descontrolado. Mandaram para casa. Toma paracetamol para febre, né? E ela passou muito ruim também, assim, né? Ficou camada vários dias. E era o tipo de serviço que estava sendo oferecido. Aí eu fico pensando, é o que o governo disponibiliza, é o que o profissional também está habilitado para fazer, né? É difícil, eles não sabiam nada, né? Então a gente tem que entender que é uma doença nova, a gente vai aprendendo, mas o mínimo do acolhimento, o mínimo da escuta, né? A pessoa ir mais de uma vez, duas, três, para poder ser atendida, né? Então foi bem difícil, bem complicado, né? Talvez o meu marido, se não tivesse esse apoio que teve, não sei se ele estaria vivo, vamos dizer assim, se fosse apenas pelo serviço público, né? Então, isso também gera na gente uma sensação muito ruim, porque as pessoas não tinham as mesmas chances, né? E eu não sou melhor do que ninguém para não ter a mesma chance. Todos temos os mesmos direitos, mas não estavam sendo dados, né? E até nós conversando, se o profissional também não estava sendo ouvido, talvez, na sua queixa, porque nem todos estavam conseguindo lidar com isso. Porque é um medo muito grande. Meu marido relatou desse moço que só olhava pela porta, porque ele tinha medo. Só que colocaram ele na ala Covid. Talvez ele não teve o que falar, porque, né, o número reduzido, porque muitos profissionais ficaram doentes também, então tinham que dar conta, né? E vai trabalhar. Tu não tem opção de dizer que não nesse momento. E como foi ruim isso também, né? Eu não estou bem para trabalhar nesta área e eu estou aqui, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer esse cuidado. Então, são vários fatores, né? Não é só a má vontade. Eu quero dizer assim, são vários viés no meio de tudo isso que talvez dificultou mais ainda, né? Um serviço mais organizado. Nossa, muita coisa. Em relação às vacinas, Ana, tu já foi vacinada? Tua família já foi vacinada? Já, todos nós fomos vacinados. Ele já recebeu a terceira dose, né, que a saúde
começou a tomar a terceira dose. Eu acho que tem que fechar os 6 meses para tomar a terceira dose. Os meninos já foram vacinados, né, as 2 doses, né, mesmo que está aqui ou que está no quartel, tomou lá na outra cidade, já foram vacinados. E qual a tua expectativa em relação aos resultados da vacinação? Eu espero que realmente, primeiro, as pessoas tomem consciência e se vacinem. Isso agora é um outro trabalho, é o trabalho de conscientização, de quebrar esse medo, o que vai acontecer, né? Se eu me vacinar, vai ter dor, vai ter febre, mas toda vacina tem reação, né? Os bebezinhos, nossa, me lembro quando os meus eram pequenos, às vezes eram as 2 perninhas, vinham, né, com febre, choro. Quanto mais adultos que também agora pode dizer que está doendo, né? Então, de se tomar e que eu acredito que se vai ter que tomar sempre, né? Vai ter que estar dentro da nosso calendário de vacinação, mas que a gente tome consciência de que é necessário e continue fazendo. Assim, eu já fico feliz pelos números que reduziram, né? Então isso já dá um alento que está acontecendo algo positivo. Não tem como a gente mentir que não, né? Negar os dados e que as pessoas tomem consciência disso, assim, que é necessário, né? E ainda as coisas não estão normais. Então eu tenho uma luta de não quero esquecer totalmente do que aconteceu para não ficar negligenciando os cuidados, né? E também, não só o Covid, mas tem tantas outras doenças. Olha como a prevenção pode fazer diferença. Como o cuidado de gripes, né, pneumonias, tudo que é relativo ao trato respiratório, como pode ser diferente se a gente tiver mais cuidado, mais atenção, né? Então, acho que são várias lições que a gente pode tirar disso, assim. Então, a expectativa é que a gente continue se vacinando e que eu fiquei muito feliz aqui na minha cidade, os jovens foram em massa, assim, muito felizes, né? E viva o SUS e tirando foto. E então, eu acho que é uma questão de geracional, talvez também, né? Então, que essa gurizada tem uma cabeça mais aberta e esteja. Mas também fico pensando, os idosos também. Alguns param meu marido, quando é que tem a terceira dose? Eu quero me vacinar, eu quero, né? Porque não quero pegar isso, eu não quero pegar isso. Então, é a autopreservação, né? A gente tem que se cuidar. E as outras pessoas da tua família, assim, de repente pessoas mais velhas, assim, também aderiram massivamente à vacinação ou teve alguém que foi resistente? Não, todo mundo tomou, meu pai, minha madrasta, minha sogra, meu sogro, foram assim, e estão cuidando, né, no calendário, a segunda dose já olharam, não, e vai ter reforço, vou ser chamada de novo. Todos, graças a Deus, se cuidaram, sim. Que bom. Ana, Letícia, só fazer uma pergunta para a Ana. A gente está falando de acolhimento, de atendimento, e a gente vê o quão foi importante, né, para o seu marido ter tanto atendimento hospitalar, como dessa rede de amigos, como a questão da igreja. Mas o que a gente vê é que tem muita sequela ainda da Covid. Em relação a esse atendimento, como é que você vê esse prolongamento, assim, por exemplo, em relação às sequelas, por um lado, e depois o atendimento também, não apenas das sequelas físicas, mas das sequelas emocionais, tendo em vista que você é da área da psicologia, como que você vê a necessidade ou não desse acolhimento mais emocional para tratar essas sequelas? Eu fico imaginando, nós temos 600 mil famílias em luto e a gente ouve muito pouco sobre esse atendimento, esse acolhimento emocional. Como é que você percebe isso? Bom, quanto a ele, é importante eu salientar que enquanto ele esteve internado, a psicóloga da empresa entrou em contato com ele e depois também conversou, né, para dar esse suporte. Eu aqui na minha cidade, eu faço parte de um grupo de voluntários, psicólogos voluntários,
que a gente trabalha com o acolhimento com vítimas, né, enlutadas do Covid. Principalmente, na verdade, assim, a gente iniciou para dar apoio para os profissionais de saúde, mas a gente sentiu bastante resistência da parte deles, não houve uma procura tão efetiva quanto a gente imaginava que houvesse, né? Até porque o profissional de saúde, ele desenvolve, né, uma casca, uma proteção, e ele poder dizer que está com medo, que é difícil, né? E aí a gente foi vendo que foram surgindo, então, a procura por pessoas que tinham perdido familiares, né? Então, eu não me lembro o número, mas é um número grande de psicólogos que a gente está. Eu faço um atendimento nesse projeto e a gente está trabalhando nisso, né? Porque é necessário, fica dor, fica... não se entende o porquê, e aí também tem todas essas questões de como aconteceu essa perda, né? As dúvidas quanto ao tratamento que aquela pessoa teve, a culpa de não ter procurado atendimento em outro lugar, enfim, são várias coisas que essas famílias estão sentindo, e algumas famílias perderam mais de uma pessoa, né? Então é importantíssimo trabalhar para que esse luto seja elaborado, para que essa pessoa tenha uma vida, né, mais saudável a partir disso, porque o luto adoece e as pessoas entram em depressão e ansiedade, fora as pessoas que não perderam, né? Eu atendia e enquanto eu estava atendendo as pessoas, né, com crise de ansiedade porque não podiam sair de casa, decorrência, né, o medo de ter que trabalhar, quando alguém tinha que trabalhar dentro da família, nossa, era uma sensação de quase morte, assim, porque é como se a Covid estivesse esperando na esquina. Então, foi muito intensas as reações, né? E é muito importante, sim, esse apoio. E as pessoas não têm, né? Infelizmente, se a gente for ver, o sistema de saúde na questão da saúde mental não consegue, né? É muito reduzido, não só não consegue, é muito reduzido, é pouco espaço. Se trabalha muito mais com um transtorno do que com a prevenção, né? Isso é uma queixa. Então, só depois que a pessoa já está lá com o diagnóstico estabelecido, está realmente precisando talvez até de uma hospitalização, que às vezes ela vai conseguir uma vaga. Isso poderia ser evitado. Então, mas eu fiquei feliz que muitos na nossa cidade esse grupo, mas em muitos locais, né, foram ofertados de alguma forma alguma escuta para que essas pessoas possam ter, né, um lugar de fala, de ser ouvido, porque também tem isso, né? Tá todo mundo dentro desse mesmo universo que às vezes ouvir a queixa que é meio parecida ou que também mexe com as minhas questões, eu não consigo fazer. Então essa pessoa precisa ter esse espaço de fala, de dizer dessa perda, dessa tristeza, dessa raiva, de poder dizer que sim, que raiva dessa pessoa não ter se cuidado, né? Porque tudo isso passa na cabeça, mas a gente não pode falar nada. A dor de não ter podido ver aquela pessoa, né? Eu fui no funeral de uma pessoa vítima do Covid, triste, porque a família ficou ali na rua, depois chegou o caixão, acompanhou só até a família, só até o local onde seria feito o sepultamento, e foi isso. Né? Então, conseguiram chamar alguém para falar algumas palavras, mas o ritual que se quebrou nesse período também, né? E era tudo que as pessoas não queriam poder chorar junto, queriam poder estar junto e não se podia. Então, foi se descobrindo algumas formas que talvez para alguns ajudaram, para outros não, mas é muito triste toda a forma, né? E viver isso e elaborar isso é muito importante. Senão a pessoa fica presa. Fica presa na dor, né? Uhum. Ana, tu sente em relação ao teu trabalho, assim, tu sente que houve alguma procura maior, assim, das pessoas de darem mais atenção à sua saúde mental após a pandemia em relação ao período anterior?
Bom, eu vou ver, é o meu recorte, que é muito pequeno, muito limitado. Eu achei que as pessoas iriam estar buscando mais e não percebi isso. Eu achei que as pessoas estariam mais abertas a falar, mas eu acho que o preconceito ainda está muito grande. A questão, né, de eu vou procurar um psicólogo, vou procurar um psiquiatra, mas eu não sou louco, eu não tenho isso, né? Então ainda está muito forte o medo de ser rotulado. E não entender que a gente está falando sobre vida, sobre prevenção, como eu disse, sobre saúde. Não tô nem quando tu chega ao ponto de procurar, porque realmente tu está com algo estabelecido, que bom que procurou. Mas tem coisas que podem ser evitadas. E eu acho que ainda tem muito forte nisso, assim, né? Ou achar que é alguma coisa mais elite. É bobagem falar. Eu vou pagar alguém para ficar me ouvindo? Né? E é o senso comum, né? Alguém para me dizer o que eu tenho que fazer e que não é nada disso. E porque depois que alguns entram às vezes pensando assim e depois no processo dizem, nossa, se eu soubesse que era tão legal, que fazia tão bem, eu tinha feito antes, né? Mas conseguiram dar esse primeiro passo de experimentar, de conhecer. E às vezes vem por um motivo, daí gosta tanto, tá, mas eu quero ver tal coisa, quero continuar, pode ser. Então, mas eu acho que nesse sentido eu esperava mais. Eu esperava mais mesmo, né? Então, e não que as pessoas não estão adoecidas. Também elas fogem para a medicação. Às vezes é mais fácil eu tomar uma pílula para abafar esse sintoma e tentar seguir a vida. E ainda quando busca o profissional correto é uma coisa. Quando não estão tomando por conta própria, porque a vizinha, porque o amigo indicou, né? Eu acho que está se vendendo muito fitoterápico, assim. Porque qualquer coisa que eu escuto, não, mas eu estou tomando aquele remedinho natural, não faz mal, né? Bom, é esse caminho que tu quer, mas sabe que não vai resolver. Ele vai te dar uma sonolência, mas a questão vai permanecer ali. Então, nesse meu pequeno recorte, eu esperava mais procura. Letícia, como estamos com as perguntas? Tem mais uma, na verdade. A gente queria perguntar para ti, Ana, se tu assistiu a tua primeira entrevista e se tu assistiu, como é que tu te sentiu te ouvindo? Eu fui procurar e fui buscar, mas eu não gosto de me ouvir. Quando começa a ver, assim, aí eu não tenho paciência para te olhar, Ana Paula, porque que eu acho que eu faço muito careta quando eu falo, e aí eu fico analisando as minhas caretas. Eu sou muito expressiva. E aí eu, não vou olhar. E hoje eu estava pensando sobre isso, né? No futuro alguém vai estar olhando, vai estar ouvindo o que eu estou dizendo. Que bacana poder contribuir. Fiquei pensando sobre isso, assim. Mas não olhei totalmente. E do teu filho, tu chegou a assistir? Eu olhei um pouquinho mais, né? Mas aí com aquele viés de mãe, né? Ai, que coisa mais linda. Mas assim, Ana, é tão bom, eu acho, para as pessoas verem a tua entrevista, porque apesar de tudo que vocês passaram, tem um dado de aprendizado que é muito positivo, né? Então eu acho que a gente nessa troca de experiências, eu acho que as pessoas se fortalecem. Então, assim, a gente quer até te agradecer, né, por essa disponibilidade de falar, porque isso, o período está muito difícil que nós estamos vivendo. Então, ter a pessoa que se dispõe a falar e que tem, que dá essa volta por cima, que tem essa positividade, eu acho que traz uma solidariedade, traz um acolhimento para quem vai te ouvir. Então eu quero te agradecer, eu acho que eu gostei muito de te rever tão bem, né, de saber Que do bom. Gabriel, de saber que seu marido está restabelecido, né, eu fico muito contente realmente, lamento muito tudo que vocês passaram, mas eu, por outro lado, acho que saíram engrandecidos. É muito bom realmente compartilhar, e porque apesar de
todos os dados, de todas as tristezas, houve também tanta coisa bonita que foi feita, talvez muitas pessoas não viram, né? Questão de ajuda, de questão de, como eu disse, a delicadeza de alguém vir na minha porta e fazer aquele mimo para nós, né? Ela disse, eu sei que vocês não podem sair e está faltando alguma coisa? Não, não está faltando, estava tudo bem. Mas aquele amor, aquela demonstração de amor, né? E pelo país ocorreram isso, né? Cestas básicas, doação, campanhas, eu mesmo participei. Então, apesar de todo esse lado feio, tem um lado que a gente consegue, que o ser humano consegue ser bom em meio à dor, ele pode usar a dor, né? A crise vem com duas possibilidades. Ou eu vou me enterrar nela, ou a partir dela eu vou reinventar e vou fazer alguma outra coisa. Então eu sempre fiquei com isso. Quando eu descobri isso, né, que a crise não é não vem para me deter, mas para me abrir um novo caminho, eu procuro passar por esse novo caminho, né? Então eu acho que é bom poder também. Eu me sinto acolhida por vocês para falar. Me sinto muito à vontade. Ai, que bom, que bom. Que bom, e a gente agradece a tua fala, Ana, que foi uma fala muito, muito emocionante para a gente que está ouvindo aqui, para o pessoal que também vai posteriormente ouvir essa entrevista. Foi uma fala muito emocionante, a gente ficou muito tocado com tudo. A gente está muito feliz também que teu marido está bem, que vocês todos estão bem, que passaram por isso, levando os aprendizados que a gente leva passando por essas situações. E a gente está muito feliz de ter te ouvido e a gente agradece também pela tua contribuição aqui para o projeto. Que isso. Bom, então concluímos, Letícia? É isso aí. Ana, então depois a gente entra em contato com você, não é, Letícia, para te falar da gravação, te dar os retornos necessários. Tá certo. A gente agradece mais uma vez, Ana, a tua participação. Eu que agradeço. Tá certo. Muito obrigada pelo acolhimento também. Ana, muita sorte para você. Eu sei que você está fazendo reforma na sua casa, que ela fique muito bonita, que fique muito acolhedora, que marque essa nova fase de vocês. Né? Desejo realmente tudo de bom para você, para o Gabriel, para toda a família. Né? Vamos sair maiores dessa crise. Isso, com certeza. Então tá, Ana, obrigada. Bom, tchau, gente. Tchau.